Hello, everyone, and Olá a todos. Quero desejar calorosas boas-vindas ao lançamento especial de nosso documentário New Ways of Teaching. Sou Graham Stanley e sou responsável pelos programas de inglês do British Council para as Américas. Sejam bem-vindos ao lançamento do documentário New Ways of Teaching do British Council para as Américas, que dura 30 minutos, realizado para mostrar parte do nosso trabalho em programas de inglês na região. Um documentário que apresenta 3 de nossos projetos, Ceibal em inglês, Language for Resilient e Coding for Kids. Sem mais preâmbulos, tenho o prazer de apresentar os palestrantes de hoje, que falarão sobre os projetos e alguns dos outros trabalhos que realizamos. A nossa primeira palestrante, ela é Laura Barragan Montanha. Laura atualmente é diretora de Educação e Sociedade do British Council da Colômbia, com mestrado em Educação e outros títulos em História pela Universidade de Bogotá. Foi conselheira em Educação, da escritora da Autocomissionada pela Paz e também na Educação, Ensino Médio, professora de ensino médio, pré-graduação, diretora-geral da Fundação Pegadas Históricas e trabalhou como consultora para ONGs como Fundação Compartilhar Empresários para Educação e Facing History and Ourselves. Laura, seja bem-vinda. Bom dia, Graham. Um prazer estar aqui contigo.
O nosso segundo palestrante é diretor de país do British Council para a Argentina, Robert Chatfield, que nasceu no Reino Unido. Trabalhou como professor, formador de professores como países como a Polônia, a Índia, a Espanha, a Argentina, um diploma de pós-graduação no ensino de inglês para adultas, e depois ele obteve um MBA pela Universidade de Bath. Depois de ter trabalhado na área da saúde no Reino Unido, conduzindo uma empresa que oferece serviços especializados para pacientes com deficiências, Hope volta à Argentina e se uniu ao British Council, conduzindo o centro de ensino à distância em Buenos Aires, oferecendo aulas de inglês a mais de 30.000 crianças uruguaias. Ele agora é diretor do país para a Argentina e líder do ensino remoto para as Américas. Robert, seja bem-vindo. E por último, mas nem menos importante, gostaria de apresentar Liliana Sanches. Ela é líder do programa do Centro de Ensino Remoto do British Council da Argentina, com enfoque no Plano Ceibal, Uruguai. Liliana trabalhou na gestão educativa, de desenho de cursos e materiais, estandardização de avaliações e critérios, validação de programas de formação, assessoramento e coaching de profissionais de ELT. English Language Teaching, ensino da língua inglesa, provisão de soluções acadêmicas e serviços acadêmicos sob medida. Foi avaliadora do módulo 2 do Cambridge English Language Assessment Delta. Lilian possui um Master em TESOL pela Universidade de Canterbury Christchurch, no Reino Unido. Seus principais interesses são a formação de professores, a gestão e a liderança, ou seja, ensino de inglês para não falantes de inglês. Antes de passar o primeiro clipe do documentário, gostaria de deixar uma pergunta para os palestrantes, e talvez o nosso público possa responder no chat do Zoom. O que vocês pensam quando escutam o termo novas formas de ensino, New Ways of Teaching? Laura, você gostaria de responder a pergunta? Claro, sim. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, bom dia a todos, a todas as pessoas que estão se unindo a essa reunião. É um prazer para mim estar aqui compartilhando esse espaço com tão bons colegas e palestrantes. Bom, a primeira coisa tem a ver com o contexto no qual tentamos sobreviver nos últimos 2 anos por conta da Covid. E de uma hora para outra, como o setor educacional teve que mudar radicalmente o modo de ensinar e o que isso significou para os professores, os alunos, os pais, etc. Isso me faz pensar na tecnologia, a nova tecnologia, a tecnologia antiga, muitos países, como no caso da Colômbia, passaram por esta experiência. A internet não era uma opção neste país, portanto, em alguns lugares devíamos utilizar canal de rádio, emissora de rádio, outras plataformas, e essas experiências deixaram algumas lições positivas. Depois poderemos falar a respeito. Obrigado, Laura. Rob, com você a palavra, a mesma pergunta. O que você pensa quando eu digo novas formas de ensino? Olá, Graham. Olá a todos e todas os que estão aqui nas Américas participando deste evento. Eu penso em várias questões. Em primeiro lugar, o que foi realmente emocionante quanto o que aconteceu durante a pandemia, uma experiência realmente horrível, um impacto muito grande, mas também a pandemia nos forçou a inovar nos sistemas educacionais, nas escolas, e não apenas da perspectiva do ensino em si. Os professores tiveram que achar novas formas de ensinar e os alunos de aprender, ou seja, foi necessária uma mudança no âmbito educacional. Então trouxe uma revolução digital. E, em algum momento da pandemia, havia bilhões de crianças fora do sistema educacional. Portanto, a ideia, neste momento, é se recuperar em termos dos sistemas educacionais. E obrigado, Rob e Liliana. Novas formas de ensino, o que você pensa ao escutar esses termos? Obrigado, Graham. Olá a todos nas Américas. Bom, para mim, depois de ter ouvido o que comentaram aqui os colegas,
Para mim, tem a ver com se manter no fluxo das coisas. A aprendizagem é uma mudança constante. Nós já sabíamos disso antes da pandemia, mas com ela nos vimos forçados a acelerar tudo para nos adaptarmos às mudanças. O que estamos fazendo agora é responder justamente às necessidades dos alunos. Isso justamente é novas formas de aprender. Alguém da audiência falou encontrar soluções e melhorar as oportunidades. Sem dúvida, muitas pessoas falaram em inovação, acesso inovador. E é disso que se trata o termo, né? Novas formas de ensino. Obrigado, Lilian. Então, vamos ver aqui no chat que diz inovador. E também inovação em contexto, adaptação, que mais estão comentando? Daniel Celal diz, para mim, novas formas de ensinamento tem a ver com tentar cumprir com as necessidades dos alunos para que eles tenham melhores oportunidades para aprender. Abner diz, novas formas de ensino tem a ver com a aprendizagem de novas tecnologias e descobrir as capacidades de aprendizagem conforme as diferentes idades. Bom, encorajo todo mundo para estarem atentos no chat. Nós também temos uma sessão especial para perguntas e respostas. Se vocês tiverem perguntas, à medida que vamos avançando no webinar, é só colocá-las no chat. Na parte inferior da tela, você se encontra o ícone do chat. Então, novas formas de ensino significam coisas diferentes para diferentes pessoas. Porém, a ideia é que deve haver novas abordagens, soluções para os desafios que estamos enfrentando. É por isso que elaboramos esse documentário a fim de frisar algumas das inovações utilizadas aqui na América Latina e esperamos que sejam inspiradoras para os educadores, não apenas nessa região, mas também em outras. Agora é um prazer para mim apresentar o primeiro videoclipe do documentário, onde poderão ver o projeto Ceibal, em inglês, um projeto uruguaio. Trabalhamos junto com o Plano Ceibal para ensino de inglês remoto e criamos os programas Línguas para Resiliência e Coding for Kids. Todos esses projetos implementam novas tecnologias que proporcionam uma educação de qualidade, inclusiva, diversificada e equitativa. Olá, bom dia, tudo bem? No Uruguai, em 2007, foi aprovada uma lei de educação, determinando que crianças, a partir da quarta série do ensino fundamental, têm o direito de aprender uma língua estrangeira por meio de diversas conferências docentes, reuniões em todo o país, por parte dos professores. Foi decidido que essa língua estrangeira seria o inglês. Meu nome é Emma, sou uruguaia, da cidade de Salto. Olá, tudo bem? Meu nome é Emma. Qual é o seu nome? Meu nome é Florência Ramos, tenho 28 anos, sou de Lanús, que fica na zona sul de Buenos Aires, gerente de qualidade e desenvolvimento profissional do British Council, também sou professora de inglês à distância. Trabalho como professora há 22 anos, mais ou menos, sempre fui motivado pelos professores que tive na infância. Quando tive a oportunidade, optei por ser professor, sou um dos professores do programa Ceibal em inglês. O desenho do programa Ceibal em inglês requer o envolvimento de dois professores, um professor à distância, que sabe e ensina a língua inglesa, que entende sobre o aprendizado de um segundo idioma, e um professor presente em sala que, em geral, não sabe inglês. Muitas das limitações que um professor à distância tem, por não estar fisicamente presente na sala de aula, são resolvidas pelo professor que está presente na sala. Ceibal em Inglês é um programa que busca capacitar as crianças no uso da língua inglesa e que também procura oferecer oportunidades de acesso e de uso
das tecnologias como plataformas e também temos material digital criado com base nos planos, essas aulas e depois fazemos uma adaptação às necessidades de cada grupo. No passo seguinte, usar um sistema de videoconferências presente em nosso centro de ensino remoto e então o show começa. Começa a magia, começa a aula. Se bom em inglês, abrir uma oportunidade diferente, um acesso é feito por uma tela com uma pessoa que está distante e o professor é o responsável por manter essa proximidade. O programa organizado em 3 formatos. A aula A é dada pelo professor remoto, virtualmente, na tela, e depois as aulas B e C são dadas pelo professor, que são como um complemento que o teacher remoto explicou. Depois que o teacher remoto deu a aula e ensinou inglês, o professor somente temos que reforçar um pouco, mas também exercitar a pronúncia e o restante. Para mim, as aulas são divertidas, aprendo muito mais do que só do que eu faço na aula com a Florência, gosto muito de aprender, me divirto muito com o formato das aulas no Ceibal, adoro as tarefas dessas aulas, gosto muito das lições, porque elas são divertidas, aprendo de forma divertida, gosto de aprender com o teacher, gosto bastante. Olá, papai do Ema, obrigado por fazer parte do desafio e enfrentar o professor Juan. Agora eu te desafio a mostrar o seu carro mágico, esse meu carro mágico. E o seu? Thank you. Obrigado. Esse é o primeiro videoclipe do nosso documentário Ways of Teaching, que é um documentário que dura 30 minutos. Em breve estaremos compartilhando o link para o documental, que vai estar à disposição ainda hoje. O que eu gostaria de fazer agora é chamar Liliana Sanchez. Liliana Sanchez é responsável pelo programa do British Council no Uruguai e é a líder em material do Ceibal, do projeto Ceibal em inglês. Liliana, você esteve trabalhando muito de perto com o Ceibal com relação ao ensino remoto das crianças aí no Uruguai. Quais são os objetos mais inovadores desse projeto? Você poderia nos contar? Muito obrigado, Graham. Para quem não está familiarizado com o programa Ceibal de ensino à distância é um programa que se iniciou antes da pandemia. Isto é, o ensino remoto não foi uma resposta à Covid, à pandemia. Estivemos escutando um pouco no vídeo sobre meu plano, o plano Ceibal em inglês. Faz parte de uma iniciativa do governo uruguaio que decidiu que em 2013 esse plano seria instituído. Então, para nós, o pessoal da NTC nos dá a norma do que fazemos cotidianamente, mas graças ou por causa da pandemia tivemos que nos adaptar à emergência que foi formulada, que surgiu. Então agora estamos querendo melhorar e inovar. Em outro contexto de ensino remoto, a parte inovadora é que nós fazemos o ensino colaborador em colaboração. Este fato, como vimos no vídeo, tem 2 elementos cruciais: o docente remoto e o presencial que dão a aula juntos. Então, com relação à sua pergunta, os aspectos mais inovadores, de acordo com minha experiência trabalhando no RTC, o conceito de aula mudou e nós o mudamos consideravelmente. Realmente tem a ver com pensar fora da caixa. Isso é o ensino à distância para nós. Nós oferecemos oportunidades iguais para os aprendizes porque podemos chegar a alunos que, de outra forma, não poderiam ter tantas oportunidades de aprender e, graças à virtualidade, é possível. E o serviço de ensino que nós oferecemos com o nosso centro da Argentina é de altíssima qualidade. Isso me leva a outro aspecto inovador crucial do programa que tem a ver com a formação docente. Desde o início do programa, British Council Argentina tentou fazer com que os professores continuem se formando para poder responder às demandas de ensinar remotamente e de forma que seja uma motivação, algo que atraia os aprendizes. Vemos Emma, a criança do vídeo,
Há uma coordenação aí de docente remota com presencial que trabalham juntas para conseguir que a EMA tenha sucesso em sua aprendizagem. E vocês vão escutar no documentário como EMA tem uns sonhos incríveis para a sua vida e provavelmente graças ao ensino à distância que está recebendo vai alcançar esses sonhos. É muito animador escutar essas crianças falarem como o inglês lhes abriu portas e vai abrir-lhes possibilidades. É isso que eu acredito. Acredito que isso é inovador com relação ao nosso programa. Obrigado, Liliana. Você mencionou a formação docente, não é mesmo? Eu posso te fazer uma pergunta de acompanhamento, então, que tipo de aptidões são necessárias para os docentes remotos, diferentes das aptidões requeridas no caso de um professor presencial? Bem, eu sei que você pode falar muito sobre esse tema, mas brevemente, quais são o que necessitam os docentes remotos para poder se formar e cumprir com suas tarefas? Bem, em primeiro lugar, houve muito debate com relação às aptidões transferíveis da aula presencial à remota. Acredito que, em termos do desenvolvimento profissional, por exemplo, o Centro de Capacitação Remota da Argentina continua se concentrando nesses âmbitos, por exemplo, isso de transmitir corretamente os significados, mas, particularmente, temos uma série de aptidões que são cruciais para nós, para o ensino à distância. Por exemplo, a gestão de uma aula à distância. Aqui temos algo muito importante em nosso programa. Há uma professora na Argentina. Temos uma professora argentina que fala inglês, o uruguaio que não necessariamente fala inglês, e a criança que está na aula e que segue as aulas através de um sistema de videoconferência, algo que já é inovador por si. As aptidões que o docente, o professor tem que ter é ter a ideia de colaboração, o ensino em colaboração, a telepresença também. Há pessoas que dizem que qualquer pessoa pode ligar uma câmera e ensinar. Muitas pessoas tentaram fazer isso durante a pandemia e agora sabemos que não é assim. Não é transferir o contexto de uma aula a um ambiente digital. O docente, o professor digital tem que saber usar bem sua voz, sobretudo pela transmissão do áudio digital. Também tem que ser consciente de sua linguagem corporal, o que transmite significado quando há outro professor que está nos ajudando de forma presencial. Então, há muitas aptidões, mas essas são as aptidões cruciais que eu gostaria de enfatizar para quem quiser, digamos, passar ao trabalho remoto, trabalhar nesses aspectos. A telepresença é importante, não é algo que tem a ver com simplesmente sorrir. Requer muitas aptidões, e é isso que nós fazemos no RTC, nesse Centro de Capacitação à Distância. Nós fazemos foco nas necessidades específicas, fazemos muito ensino reflexivo e também discutimos sobre a questão dos pares, e é um contexto desafiador. Não é impossível, mas, sem sombra de dúvida, é algo que requer atenção desses aspectos em particular. Além disso, o uso de ferramentas digitais, isso não se faz rapidamente. Temos que encontrar as ferramentas mais apropriadas para a idade do aluno em questão. Lembrem-se que há um alto nível de autonomia, isto é, há, por exemplo, a questão de compartilhar, que nas aulas presenciais são mais fáceis, no contexto de ensino remoto é mais complexo. Muito obrigado, foi muito abrangente. Vamos ver agora o segundo vídeo do documentário, onde verão o programa Language for Resilience, linguagem para a resiliência. O fenômeno do deslocamento humano na América Latina tem trazido um grande impacto nos últimos anos. O programa Línguas para a Resiliência foi criado para dar uma resposta concreta aos refugiados que não falam espanhol, oferecendo aulas de espanhol
à distância e por videoconferência. Meu nome é Johan Duarte, sou colombiano. Eu sou Jackson e sou do Haiti. E para entrar na Argentina, eu não tinha um visto, tive que fazer uma escala no Panamá, outra no Uruguai, e depois viajei por dentro do Brasil, para só então pegar um ônibus e entrar no território argentino. Agora estou aqui em Buenos Aires. Eu cheguei ao British Council por meio de uma convocatória aberta na internet, onde buscavam professores. Construímos um programa de estudos de 3 níveis, nos quais o estudante que teria as ferramentas básicas para se integrar socialmente, para pesquisar, consultar e auxiliar aquelas situações que imigrantes e refugiados tinham que resolver. Amanhã tem uma entrevista de trabalho. Como eu resolvo esse trâmite, por exemplo? Eu necessito vocabulário. Bom, temos pessoas que falam árabe, crioulo, francês, inglês e assim por diante. Somos de diferentes continentes: África, Oriente Médio, Caribe, Jamaica. E por isso, o estilo de vida, o que é piada para um pode ser um insulto para o outro. O que é uma saudação pode ter um significado diferente. Possuímos culturas muito distintas. Assim, por meio do espaço onde essas pessoas há uma modalidade semipresencial em alguns casos. Então, começamos a articular com organizações da sociedade civil que estavam em contato com essa população, com os imigrantes e refugiados. E foi no centro de orientação, lá o líder do local me disse que conhecia uma pessoa que poderia ser de grande ajuda para nossos objetivos e me apresentou ao Jackson. Bem, eu aprendi, aprendi, aprendi. É um espaço realmente de aprendizagem. Aprendi a moderar, aprendi, inclusive, a ensinar, porque não só aprendi o que os professores ensinavam, mas também a forma. Aprendi também o espanhol, ajudando na mediação do programa, aprendi muitas coisas sobre como se deve trabalhar com os outros, especialmente quando o outro é de um país diferente, com experiências diferentes e possuem habilidades diferentes. Vocês estiveram vendo o segundo clipe de nosso documentário Novas Formas de Ensinar, que apresenta a linguagem para um programa de resiliência. Linguagem para resiliência. Robert Sheffield, o diretor do British Council na Argentina. Você poderia nos contar quais são as maiores conquistas desse programa? Muito obrigado, Graham. A informação de origem desse programa é que nós decidimos apresentá-lo como programa em 2018 e queríamos chegar a 100 estudantes, 100 alunos, e muito da ênfase foi colocada no fato de virem muitos refugiados de distintos países, do Congo, do Afeganistão, do Haiti, ou seja, distintos países. Acredito que o que nós conseguimos, em primeiro lugar, foi melhorar o perfil através do piloto, obtendo da Comissão de Refugiados da ONU, e isso nos permitiu expandir o programa para alcançar 300 refugiados. Mas, fundamentalmente, o que nós alcançamos foram comunidades de refugiados que puderam desenvolver seu conhecimento do espanhol, interagir com outros e, logicamente, funcionar melhor na sociedade argentina. Acredito que escutaram o Jackson, do Haiti, e outra pessoa com a qual trabalhamos, que puderam obter trabalhos graças ao trabalho que nós fizemos com a aquisição do espanhol. Para nós é uma excelente conquista. Muito obrigado, Rob.
Como pergunta de segmento, eu tenho certeza que muitas pessoas estão escutando e que se perguntam por que o Conselho Britânico, o British Council, está fazendo um projeto que está promovendo o ensino do espanhol. Você poderia, por favor, nos contar de que se trata isso? Sim, sim, logicamente. É inusual, mas acredito que o objetivo. Bem, esse programa começou antes da pandemia, quando estávamos falando com o setor de migrações aqui da Argentina e tínhamos as habilidades técnicas para desenvolver o programa, o ensino remoto para pessoas que estavam em diferentes lugares ou para alunos que de forma presencial. Todos estão trabalhando com o ensino à distância atualmente, mas naquele momento tínhamos as habilidades logísticas e operacionais para fazê-lo e podíamos implementar rapidamente o programa para levar todo o nosso acervo como projeto que temos em inglês para colocá-lo a serviço desse projeto especificamente. E com isso poder transmiti-lo a outras pessoas, por exemplo, para universidades argentinas, para outros programas. Antes de passar ao último clipe, uma última pergunta. Esse programa é um exemplo a mais de diversidade de atividades em Buenos Aires, Argentina. Você poderia falar um pouco sobre os outros projetos que estão sendo desenvolvidos com relação ao ensino à distância? Claro, sim. Fizemos diferentes projetos de ensino em 2016, treinamento de professores iraquis no norte de Bagdade, que não tinham acesso ao treinamento docente em diferentes áreas do Iraque. Fizemos, então, treinamento, capacitação docente, professores, para professores também universitários de Cuba, também em Cazaquistão, na Birmanha. Ensinamos também em um grupo multilingüe, trabalhadores de petróleo no Iraque. Também para estudantes de negócios em todas as Américas. Para alunos também, que vão fazer o exame de Cambridge, uma variedade. E gosto muito de poder estar compartilhando muitas das conquistas. Há muitos professores no centro de ensino à distância. E tudo isso nos permitiu que, quando a pandemia chegou, isso foi muito útil, não apenas para eles, mas também para o sistema educacional em que eles trabalham. É um lugar que nos orgulha muito. Há diferentes projetos que foram, sem dúvida, inovadores. Um conjunto diverso de projetos, certamente. Agora, gostaria de, além de encorajar todo mundo a que assistam ao documentário New Ways of Teaching, gostaria de convidá-los para que vejam o último clipe, Coding for Kids, a codificação para as crianças, da Colômbia. Estamos, obviamente, vivendo em uma quarta revolução industrial e precisamos que todas as pessoas, todos os colombianos, para além da sua idade ou sua localização, sem importar suas experiências educacionais anteriores, que eles tenham as habilidades necessárias. Meu nome é Paula Maldonado Gonçalves, sou colombiana, professora de Tecnologia de Informação IED São Juan Bosco. Sou Omara Janete Pineda,
Sou colombiana de Bogotá, sou professora da Secretaria de Educação e também mentora do projeto Coding for Kids do British Council. Por meio do Ministério TIC, o Ministério das Tecnologias de Informação e Comunicação, decidimos implementar esse projeto porque o nosso objetivo é trabalhar em prol da redução da brecha dos talentos humanos. O programa Coding for Kids é um programa que busca capacitar docentes, professores, principalmente do setor público, no desenvolvimento do pensamento computacional para que eles possam espalhar esse conhecimento para as crianças. A maioria das ferramentas utilizadas eram tecnológicas. Aulas através do Zoom, usamos o Make Code, que é uma plataforma que simula como funciona o Microbit, e pudemos, assim, trabalhar graças a isso e entender como era o funcionamento e como a programação era feita por meio do Microbit. Minha primeira experiência como orientadora de projetos foi um pouco estressante, principalmente por causa da parte tecnológica, pois o projeto envolveu o uso da ferramenta Zoom. Minha primeira experiência nessas aulas de treinamento foi cheia de novidades, porque eram aulas virtuais. Era muito importante que, desde a primeira aula, nós pudéssemos ligá-los a essas questões e demonstrar, de certa forma, que não é tão complicado assim como se pensa. Olá, professora Mayra, tudo bem com a senhora? Durante o treinamento, aprendi muitas técnicas pedagógicas. Eu já tenho conhecimentos de programação, mas não sabia ou não tinha as bases, digamos, para transmitir esse conhecimento para os meus alunos. Aqui é difícil que as meninas se envolvam com a tecnologia, e por isso aprendi muitas estratégias para superar as barreiras de gênero, principalmente para envolver mais garotas na programação de computadores. Como isso pode ser feito? Bom, trabalhando em grupos, permitindo que eles sejam líderes nesses projetos, tratando todo mundo do mesmo modo, não criando diferenças, de modo que todos tenham as mesmas oportunidades. Na linguagem usada, não se faça essa diferença de os meninos, em geral, e se os meninos e as meninas. Observe que ele é composto por 25 LEDs e um microbit com sensores de temperatura. A conexão que você tem que fazer é simplesmente baixar o microbit, e a programação, bom, é uma das coisas que os alunos de todas as escolas do país devem aprender, pois ela permite não só o acesso à tecnologia, mas também o aperfeiçoamento das tecnologias, que é o que movimenta o mundo. É importante que meninas e meninos comecem a valorizar esse tipo de carreira, porque desde cedo é ensinado que matemática é difícil. Tive muitos desafios durante o meu treinamento, me tornar mais disciplinada, por exemplo, já que o treinamento virtual não é um dos meus pontos fortes. Sei que isso requer muita disciplina, muito autocontrole no aprendizado. Outro desafio é trabalhar junto com os professores que têm uma conexão de internet precária, é um desafio e tanto, né? Nem todos os professores têm uma boa conexão, porque muitos deles vivem e trabalham em áreas rurais. As vantagens da educação à distância, bom, a disciplina, o alcance do autocontrole do aprendizado e entender que não é preciso ter alguém para transmitir o conhecimento. Nós podemos aprender de forma autônoma, lendo e obtendo informações de diferentes fontes. Muito bem. Vocês viram, então, o terceiro videoclipe do documentário New Ways of Teaching. Estaremos compartilhando o link para que vocês possam ver completo. O projeto é Coding for Kids, da Colômbia. Gostaria de chamar a Laura Barragão, diretora no British Council. O que você poderia nos dizer das grandes conquistas de Coding for Kids? Bom, realmente é muito emocionante ver os professores e os mentores também no vídeo. Sentimos muito orgulho no British Council Colômbia por tudo que alcançamos com esse projeto. Gostaria de frisar 4 questões. Primeiro, o alcance, a sustentabilidade
contando com o apoio do Ministério das Tecnologias e Ministério da Educação da Colômbia, que nos ofereceu apoio ao longo dos últimos 4 anos. Trabalhamos com o governo, foi possível melhorar as intervenções e o alcance. Atingimos 15.000 professores, Paola, grande professora que acabamos de ver. Também professores do ensino fundamental e de outras disciplinas, não apenas tecnologia. Fomos às diferentes secretarias de educação no país e percorremos toda a Colômbia, alcançamos mais de 5.000 alunos, 500.000 alunos, e para o final do ano, milhões e milhões. Se distribuíram 65.000 microbytes desenhados pela BBC em 2014 para oferecer aos jovens, aos alunos, uma forma inovadora e divertida para entender a codificação. A segunda conquista é o uso da tecnologia. Em 2020, 2021, toda a nossa capacitação foi virtual por conta da pandemia. Isso gerou a possibilidade de chegar a mais professores. A nossa capacitação é de 30 horas, um curso muito robusto, que inclui apoio assíncrono e síncrono. Temos uma comunidade virtual, uma página no Facebook, que de forma contínua conversam sobre a implementação das ferramentas. E também o que fizemos foi a criação de uma app Printech disponibilizada para qualquer no continente. Se vocês não sabem, é só contatar com a gente para dar mais informações. É um grande aplicativo com 96 desafios para encorajar diferentes desafios de pensamento computacional, a avaliação, através de universidades prestigiosas da Colômbia, porque não queríamos apenas alcançar professores e alunos apenas. Também, obviamente, a qualidade desse aprendizado, avaliações muito abrangentes, houve melhoras estatisticamente falando, conhecimento tecnológico, implementamos durante muitos anos, e por isso que podemos observar melhorias significativas ano após ano. Estamos melhorando a cada ano. Estamos fazendo observações das aulas, a fim de não apenas melhorar a capacitação do professor, mas também observar como conseguiu transformar as práticas. Melhorou a participação dos alunos e o arcabouço curricular também foi melhorado. A última conquista que gostaria de mencionar é a perspectiva de gênero, que já escutamos falar no vídeo. Logo do início, houve um grande interesse por garantir que as meninas ficassem envolvidas naquilo que estivéssemos fazendo em Coding for Kids, não apenas elas, as meninas, mas também os professores, as professoras. 66% são professoras mulheres, e o ganho com o conteúdo tecnológico é maior nas docentes, nas professoras, né? Observamos melhoria na metodologia, e como o fato de melhorar o uso de tecnologia na sala de aula, seja através da observação das ferramentas, que podemos, então, dizer que houve uma evolução na prática na sala de aula. E também é importante que 53% dos desafios foram as meninas
que fizeram. Estamos muito felizes pelos resultados e continuamos frisando essa perspectiva de gênero ao falar de codificação, STEM, PIC ou pensamento computacional, alcance e uso de tecnologia, monitoramento, avaliação e perspectiva de gênero. Esses professores, alunos, alunas, milhões de alunos, 20.000 professores que poderiam estar sendo beneficiados por esse projeto Coding for Kids é uma coisa que chama muito a atenção, muito positivo. Tenho uma pergunta para você, Laura, com relação a uma das questões que escutamos, ou que se escuta, que aparece no documentário, e tem a ver com o pensamento computacional. O pensamento computacional. Você nos explica um pouco do que se trata, porque não necessariamente implica o uso de computadores, não é mesmo? Não, obrigado por sua pergunta. Em geral, se pensa muito nisso, se faz essa associação, mas não é bem assim. Em vez de tentar criar uma nova definição específica, o que nós utilizamos é a definição de 2010, onde se explica que o pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido em formular problemas e suas soluções, de tal forma que essas soluções estejam representadas de uma forma que possam ser realizadas pelo processamento da informação, ou seja, entender como os computadores falam, como os computadores estão desenhados. Isso inclui muitas subcompetências que são importantes para a vida, não somente para a programação ou gerar código. Por exemplo, suas competências como reconhecimento de padrões, abstração, pensamento algoritmo, não somente tem a ver com aprender a falar o código ou gerar códigos, mas que nada é desenvolver aptidões de pensamento crítico relacionados com como pensam os computadores. É muito importante não somente para o setor educativo colombiano, mas também para os setores educativos de todos os países. Se demonstrou na avaliação PISA, por exemplo, desse ano. Aí há um componente de pensamento computacional nos exames de matemática, então é muito importante entender que a criação de código é uma manifestação de quão bem funcionam nossas aptidões de pensamento computacional. Muito obrigado, Laura. E obrigado a você e também a Liliana e a Rob por terem respondido às perguntas. Agora é o momento de abrir as perguntas do público. Recebemos algumas perguntas. Também posso ver que muitas pessoas estiveram compartilhando links a vídeos, comentários com relação à sua própria situação, seu contexto, aí no chat. Continuem fazendo isso. Se tiverem alguma pergunta específica que quiserem fazer com relação aos clipes ou aos vídeos compartilhados ou aos comentários dos painelistas, o momento é este. Bem, eu vou ver aqui uma pergunta que foi feita por José Zapata, a qualquer dos painelistas que quiserem responder. José diz o seguinte, tem a ver com, digamos, incentivar os alunos a ligarem suas câmeras quando estão aprendendo e, com isso, conseguir com os alunos justamente liguem suas câmeras. Isso pode ser um problema para o docente ao longo da aula. Então, dos panelistas, vocês têm alguma dica? Talvez seja eu a mais adequada aqui para responder. Eu gostaria de enfatizar algo com relação ao nosso programa de ensino remoto, com relação ao plano SEIVA. Há um docente presencial, do outro lado não temos esse problema, então. Quando todos tiveram que ficar em suas casas e ensinar de suas casas, sim, essas circunstâncias apareceram. Isso tem a ver com como se gere a aula, e de tal forma que se possa chamar os alunos. Isso pode ser tão simples como estabelecer uma regra durante a aula, que isso tem que ser assim quando falamos de crianças, mas quando falamos de alunos um pouco mais velhos, tem a ver com o nível de
comprometimento que vai alcançando ou conseguindo esse docente remoto. Isso tem que ser planificado no plano de aula, tem que ser antecipado como um problema potencial e a solução tem que estar pensada. Uma dessas soluções é que tipo de interações esperamos de parte dos alunos durante a aula. Por isso eu me refiro à transferência das aptidões da aula tradicional à remota. Não é o mesmo numa aula tradicional, o aprendiz pode se distrair um pouco, mas se ele não está ligando a câmera é porque está distraído, porque não está prestando atenção. Em segundo lugar, o nível de interação que nós queremos promover dentro da aula. Que ferramentas digitais estamos usando? Estão sendo feitos breakout rooms? Essa função do Zoom pode ser muito cansativo prestar atenção no professor se é uma classe prescritiva. 45 minutos do docente dando aula, ministrando. Mas tudo se reduz, em última instância, a uma boa gestão e planificação das aulas. Obrigado, Liliana. Também gostaria de pedir à Laura que intervenha. Na Colômbia, há um projeto que se chama English Without Frontiers, Inglês Sem Fronteiras. É uma extensão do ensino de inglês realizada por docentes que os alunos fazem em suas casas. Laura, eu não sei se você gostaria de assinalar algo com relação a isso, essa pergunta que foi feita antes. Sim, Graham. É algo com o qual nós tivemos muitas dificuldades em nosso programa Inglês Sem Fronteiras, mas também no Comic for Kids, os docentes também têm que ligar a câmera. Então, como disse a Laura, que tipo de relações estamos incentivando? Em segundo lugar, temos que dizer que, em muitos casos, as crianças não ligam suas câmeras por problemas de conectividade. Por isso, temos que ser criativos para ter digamos, uma relação aí através do chat. Nesse programa que eu comentei, embora fosse difícil ter um encontro cara a cara, por esse motivo, as pessoas podiam colocar em prática suas aptidões de escrita através do chat também. Pode haver truques pedagógicos, estímulos como, por exemplo, mostrem como é o microbit, como vimos no documentário, mostrem seu resultado, vamos lá. E outra coisa que pode ser crucial para muitos professores é que poderia haver um pouco de vergonha de parte da criança com relação a ligar a sua câmera, sobretudo para os que estão em situação vulnerável, não querem compartilhar o ambiente em que se encontram. Pode ser que haja outros membros da família circulando, então uma solução fácil é ajudá-los a utilizar essas telas digitais de fundo e que eles se divirtam com essas características do Zoom para não se sentirem tão autoconscientes do contexto no qual se encontram. Então, há truques, e acredito que o objetivo primordial, a forma primordial de abordar esse desafio é através da metodologia e como os docentes abordam a sala de aula. Excelente, Laura, muito bem, muito interessante. Eu vou pedir a Rob para intervir agora. Rob, você respondeu uma pergunta formulada pelo Gregório no chat. Seria bom que você assinalasse algumas coisas mais. Então, Gregório coloca o seguinte: ele diz que esteve ensinando online já durante muito tempo e que, além dos programas, ou para além dos problemas técnicos que podem ocorrer, a parte mais desafiadora das classes online, das aulas online, tem a ver com conseguir o comprometimento dos alunos. Então, ele pede um assessoramento a esse respeito. Você respondeu, mas não sei se você gostaria de elaborar um pouco mais sobre essa pergunta. Bem, para mim, eu me lembro que houve um antes e um depois, em 97, quando eu observei a aula de outra pessoa e percebi que era ou estava essa pessoa estava formando seus alunos e eu não me encontrava aí. Então, eu decidi revisar a maneira como eu capacitava meus alunos para poder fazer, por exemplo, os trabalhos em grupo, para que eles pudessem locomover suas salas. O professor tem que ter controle da aula. As mesmas regras se aplicam ao espaço digital e algo que observei entre os docentes é que, com frequência, não
passaram por esse processo de treinar os alunos com relação a como se conduzir e ser claro com relação às regras da aula presencial ou virtual. Isso é muito importante, sobretudo no caso dos adolescentes. Então, ter sistemas explícitos de regras que digam muito bem, por exemplo, como vamos agir nessa aula, o que se espera dos alunos, porque, do contrário, a pessoa entra na aula e não sabe como se comportar. Eu sei que parece óbvio o que eu estou dizendo, mas o tempo que nós investimos como docente com relação ao treinamento para que os aprendizes trabalhem da maneira como nós queremos é um tempo muito bem investido, é algo fundamental. Obrigado, Rob. Bem, alguns links interessantes, algumas leituras interessantes que foram compartilhadas. Eliane Concepcion compartilhou aí um livro interessante. Aqui o Manifesto de Mulheres em STEM. Muito interessante também. Temos uma pergunta de parte de Patrícia Evelyn Rounds. Tem a ver com as observações da sala de aula. Liliana, você falou disso no chat em resposta à pergunta da Patrícia. Não sei se você gostaria de assinalar algo mais, talvez com relação ao valor das observações das aulas e como se pode concretizar essa atividade de observar aulas online. Laura também pode responder. Bem, quem quiser falar primeiro, não há problema. Bem, eu peço desculpas, muito obrigado pela pergunta. No RTC, o valor de observação é crucial porque é como nós coletamos dados para saber onde os docentes se encontram no processo de sua formação. Nós usamos ferramentas diferentes em nosso contexto. Tenho que lembrar as pessoas que nós estamos em um ponto do ensino que se trata de uma aula de pequeno público e as observações são feitas de outra maneira, não é como a situação presencial, onde os alunos se sentam lado a lado. Não há, digamos, quadro negro, nós fazemos observações remotas que têm suas características. Os dados que coletamos são importantes porque nos ajudam a decidir que âmbitos profissionais são necessários de ser formados pelos docentes. Há diferentes ferramentas para isso, mas a que nós usamos internamente inclui coisas como, por exemplo, o uso de materiais e diferentes ferramentas digitais e como eles dominam essas ferramentas digitais para abordar essas questões da aprendizagem. Agora, eu quero frisar algo importante na hora de fazer essas observações. Quando um docente utiliza uma ferramenta, ele tem que prestar tanta atenção nos alunos que estão com a câmera. Bem, temos a aula, por um lado, a ferramenta, por outro, que está sendo utilizada. Os alunos têm que ver e depois está o docente da aula, o professor da aula. Há diferentes elementos que o professor remoto tem que manejar ao mesmo tempo. Patrícia, eu vou te enviar algumas ideias, pois já conheço o seu e-mail, mas posso compartilhar algo com a audiência. Basicamente, entender o contexto e desenhar uma ferramenta que seja apropriada a esse contexto. Nesse caso, o ensino remoto. Pensar fora da caixa, porque o contexto não é o mesmo. Obrigado. Liliana, Laura, eu tenho agora uma pergunta para você com relação ao programa Coding for Kids, sobre a educação de ciências STEM, que ganhou uma grande importância nos países das Américas. Para você, qual é a principal razão desse fenômeno? Bem, excelente a sua pergunta, Graham. Como disse antes, a criação do coding, o pensamento computacional, se transformou em palavra de moda, e acredito que há razões importantes pelas quais isso recebe tanta atenção de parte do setor educativo, mas também da informática. Eu gostaria de dizer, por exemplo, uma das primeiras razões tem a ver com a perspectiva macroeconômica. Vimos, por exemplo, em um dos vídeos, isso, a brecha, a lacuna em termos de talento humano. Na Colômbia, por exemplo, há estudos que demonstram que há 35 mil postos de trabalho no setor informático que não estão cobertos
por talentos colombianos. Estão pendentes de serem cobertos, segundo o McKinsey e outras companhias. Isso poderia, em 2025, chegar a mais de 600 mil postos de trabalho. Então, não somente temos que incentivar o interesse pelas STEMs, mas também as aptidões para isso. E, nesse aspecto, Coding for Kids tem a ver com a experiência do Reino Unido. Temos que entender que a ciência computacional, as STEM, são coisas que servem para todos, mesmo que eu não queira me transformar em uma engenheira de sistemas, ou em programadora, ou em codificadora, são aptidões que fazem parte das competências do século XXI. Fazendo pensamento computacional, eu estou incentivando outras competências como pensamento crítico, a colaboração, a criatividade. Por exemplo, em nosso programa, nós temos docentes primários que estão tomando a formação. Não usamos sempre os microbytes do princípio. Há atividades que nem sequer requerem a criação de código, nem sequer tecnologias. Por exemplo, reconhecimento de padrões. Isso pode ser feito com crianças do ensino fundamental. Nesse sentido, o currículo de inglês para ciências de informática lançado em 2014 é um bom exemplo de como isso pode se transformar em uma atividade determinada pelas matérias, e nós utilizamos muitos dos esforços realizados e progressos realizados no sistema educativo inglês, por exemplo, no qual tem capacitação de par a par, onde desenvolvem tecnologias como a do microbyte para ajudar nesse processo. Então, está claro que o pensamento computacional de informática é crucial não só para o futuro, mas também para o presente. Como sistemas educativos, temos que responder a isso com programas de educação docente rigorosos para que eles possam responder a essas necessidades. Muito bem. Uma oportunidade tão legal. Teria gostado de ter tido essa chance quando eu estava no ensino fundamental. Acho que os benefícios teriam sido incríveis. Quer dizer, o fato de adquirir esse tipo de conhecimentos. Vou apresentar uma pergunta para a Rob sobre o programa de resiliência nas línguas, Language for Resilience, quando estávamos falando, Rob, tem a ver com os materiais curriculares para os refugiados, porque quando os refugiados estão aprendendo uma língua, costuma ser diferente esse currículo comparado com o currículo geral na aprendizagem de línguas. É assim mesmo? Pois é. Quando nós começamos a estudar o currículo em termos do que nós íamos fazer, muito disso era feito de modo interativo com os refugiados, por exemplo, fazer uma análise de necessidades com os alunos, mas ao fazer esta análise de necessidade, o que eles precisavam era ter uma linguagem emergencial, digamos, como solicitar ir ao médico, por exemplo, resolver alguma questão com o aluguel, fazer algum tipo de tramitação, coisas da vida cotidiana, do dia a dia. Aprendendo inglês, aprendendo espanhol, de repente pode não encontrar esse tipo de situações nos livros tradicionais. Então, tem a ver com as áreas funcionais da língua que as pessoas precisam para a sua integração na sociedade. Uma pessoa precisa ir ao odontólogo porque tem uma cáries. Como se expressar? Então, nós colocamos muito foco nessa linguagem funcional, através da análise, a fim de avançar a respeito disso. Muito obrigado, Rob. Uma última pergunta para Liliana. Mais uma vez, surgiu quando a gente estava falando sobre o tipo de ensino à distância que vocês estão fazendo com seus projetos, e tem a ver com os alunos que estão na sala de aula, onde acontece o ensino. Isso varia muito do que, por exemplo, o ensino à distância em English Without Borders, ou em outros contextos, onde cada um está em casa, até o professor, né? O que você acha? O que é mais difícil, na sua opinião?
o que pode ser diferente para o docente e o professor nesses dois contextos? Acho que é muito difícil, depende do contexto. As aulas facilitadas, como podemos ver no vídeo, as aulas estão separadas por A, B, C, segmentadas, como comentou Laura. Como abordar a gestão, o gerenciamento da aula está no planejamento, a metodologia utilizada é diferente. Mais uma vez, eu acho que a chave é adaptar e selecionar a metodologia mais apropriada para o contexto. No caso de Ceibal, nós separamos em ABC, A, à distância, B, C, presencial, em sala de aula. Isso é um contexto. Para responder concretamente a sua pergunta, acho que ambas as modalidades têm vantagens e desvantagens. Todos os estudantes, quando estão em casa, o problema é justamente como manter a motivação desses alunos. No caso de meninos, meninas, durante a pandemia, com a mudança e como estávamos aprendendo, os pais tinham que se envolver também. Então, o vídeo foi gravado durante a pandemia, por exemplo, e dá para ver que já estão prontos os pais para ajudar os estudantes, porque os pais assumiram essa função de professor em sala de aula. Importante o seu engajamento. Se a gente tem que ensinar alunos que estão em casa, como foi na pandemia, devemos nos certificar de contar com formas claras para o gerenciamento dessa aula, envolvendo todo mundo. Meninos e meninas, envolver os pais. Adultos, antes de receber o ensinamento, deve-se conversar como será essa aula, quais os objetivos que querem ser alcançados. Mais difícil do que outro, é que precisamos compreender novas formas de ensinamento para que se adaptem ao contexto. Precisamos abordar necessidades particulares para encontrar as soluções adequadas para cada contexto. Espero ter respondido a sua pergunta. Você respondeu. Acho que já não estamos com muito mais tempo. Quero agradecer a todos, aos palestrantes e a todos vocês que tiveram o tempo para se unir a esse encontro para ver os videoclipes, escutar sobre o documentário. Espero que possam encontrar um momento para ver o documentário completo, que estará disponibilizado no link que acabamos de compartilhar no chat. Estará disponibilizado em breve, se que já não está. E agora eu gostaria de perguntar, vou pedir para preencherem um formulário ou uma enquete de satisfação que está agora colocada no chat. Gostaríamos de saber o que vocês acham sobre esse tipo de eventos, para obviamente considerar em futuros eventos. Estamos considerando, digamos, esperamos poder adaptar conforme as suas opiniões. Gostaríamos de ouvir sobre o que estamos entregando. Esse webinar foi gravado. Espero que tenham gostado, que tenham achado ele estimulador e que possam recomendar para outros colegas e que vocês poderão vê-lo novamente. E, por fim, gostaria de convidá-los à segunda edição de New Ways of Teaching, eventos ao vivo. Desta vez, estaremos transmitindo da conferência que foi gravada em janeiro. Vamos começar o dia 30 de junho, para depois, cada última quinta-feira dos próximos 7 meses, teremos uma gravação de um streaming ao vivo. Poderemos nos encontrar nesse espaço para responder qualquer pergunta. Haverá um certificado para qualquer um que precisar e solicitar.
caso participe do evento ao vivo ou diferido. Também preparamos planos sobre aulas, atividades que acompanham as gravações. Vocês podem descarregar e praticar nas suas aulas. Esperamos que vocês se unam no dia 30 de junho ao nosso evento e depois cada última quinta-feira no futuro. Bom, esperamos vê-los futuramente. Até mais.